Nós vamos ler em Atos capítulo 10, versículo 13 a 15. Atos não, Romanos. Romanos 10, do 13 até o 15. Diz assim a palavra de Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Deus Santo, Pai bendito, mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Ó Deus, pedindo do Senhor a iluminação do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que nós possamos, meu Deus, entender aquilo que o Senhor quer que seja falado aqui esta noite, aquilo que o Senhor quer nos transmitir esta noite. Fala aos nossos corações, ó Deus, através do Teu Santo Espírito. Quebra, Pai, qualquer barreira que possa impedir de nós nos concentrarmos na Tua palavra. Ó Deus, que esse seja um culto racional, um culto verdadeiro ao Senhor, Deus. Um culto de atenção, um culto de aprendizado. Pai, no nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Nós estamos na carta aos Romanos. Eu não sei se todos já leram a carta aos Romanos. Já? Já. Todo mundo ficou calado porque já. Carta pequena, 16 capítulos. Mas é uma carta de uma importância tão grande, que ela já foi considerada a luz que clareia o entendimento de toda a Escritura, quase toda a Escritura. Alguém já disse que a carta aos Romanos é o Evangelho de Paulo. Porque enquanto os evangelhos apontam, falam, mostram as obras e as falas do Senhor Jesus, a carta aos Romanos, ela vai nos mostrar o significado do sacrifício de Cristo. Eu não sei se cada um aqui já parou para pensar a importância dessa carta. Quem já leu a história da Reforma Protestante deve saber que toda a Reforma Protestante teve como base a carta aos Romanos. Essa carta já influenciou a vida de muitas pessoas, pessoas até bem destacadas no meio cristão, né? Começou lá pelos anos 350, 400, com Agostinho, que foi tocado ardentemente ao ler essa carta. Nós temos o Martinho Lutero, que quando ele está lendo essa carta, quando ele chega ali no capítulo 1, no versículo 17, quando diz assim, visto que a justiça de Deus, ela se propaga de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quando Lutero leu isso aí, ele viu que as indulgências não tinham nada a ver com a salvação de um homem. Nós estamos falando de uma pessoa que deixou um grande legado. Não sei se você já deve ter visto alguns livros que foram escritos por Lutero, e um deles que ele escreveu foi o prefácio sobre a carta aos Romanos. E eu li algumas páginas desse livro, não li todo, mas quando a gente começa a ler, a gente parece que vai flutuando. A gente parece que sai desse mundo de pecado e entra numa outra atmosfera.
Nesse livro, ele fala, ele nos mostra a importância também do sacrifício de Cristo e a importância de nós analisar cada palavra desta carta na linguagem bíblica, não na linguagem humana, na linguagem espiritual. Aí nós vamos entender muitas coisas, e nós vamos ver a preciosidade que nós temos, e nós vamos poder mensurar o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. Essa carta ela apresenta assim de uma forma sistemática a justiça de Deus, através do sacrifício de Jesus e como essa justiça ela é aplicada às nossas vidas, a nós seres humanos. E eu não sei porquê, talvez incredulidade, vocês me perdoam se eu usar essa palavra, mas falta de fé é incredulidade, não é? Falta de fé, quando não se tem fé, é incredulidade. Nós ficamos tão alheios às bênçãos que nós temos à nossa disposição. Nós nos preocupamos tanto com essa vida e não valorizamos o que Deus preparou para nós. E essa carta aos Romanos, ela traz isso para nós. Então, ela teve toda essa influência para nós. Uma das coisas que Martinho Lutero ele destaca nesse livro que eu citei, é o sentido da palavra lei, pecado, graça, fé, justiça, carne, espírito e outras coisas. Quando a gente, só um pequeno exemplo, quando a gente fala de lei, as leis de Deus, cumprir as leis de Deus, o que vem na nossa mente? É fazer o que é certo e não fazer o que é errado. Mas a pergunta é, fazer o que é certo com alegria no coração? Ou fazer o que é certo com medo? Ou porque a lei diz que tem que fazer? Porque a lei de Deus, ela tem que ser cumprida com alegria. Eu tenho que fazer com gosto. Eu tenho que obedecer com gosto, não por obrigação. Porque o que Ele fez por nós é tão lindo. Outra coisa, outra palavrinha também que eu destaquei é fé. O que é fé? Quando a gente fala o que é fé, a gente vai logo lá para Hebreus 11, né? A certeza das coisas que a gente não vê e tal. Mas fé vai muito além. A fé é confiança. Eu posso até dar um exemplo. Você está dentro de um avião, tem um paraquedista e tem você. O paraquedista coloca o paraquedas e pula, e você fica olhando, o paraquedas se abriu e ele vai, amortecendo a queda e ele chega suavemente no chão. Aí perguntam para você, você acredita que o paraquedas pode levar uma pessoa até o chão tranquilamente, sem machucar? Aí você diz, acredito. Pois então chegou sua vez, vai, pula. Pulo nada. Eu não pulo não. Né? Ou seja, eu acredito que o paraquedas leva uma pessoa, mas se botar nas minhas costas e eu pular, eu não pulo. Né? Isso não é fé. A fé do paraquedista. Que ele botou e pulou. Se alguém falasse para você que esses bancos, essas poltronas, elas têm capacidade de sustentar o peso de cada um de vocês. Aí você olha, o irmão está sentado, você está em pé. Aí alguém pergunta para você, você acha que esse banco lhe aguenta? Aguenta uma pessoa? Aguenta. Então senta nele. Ah, acho que eu não vou sentar não, dá uma balançadinha nele assim. Aquelas cadeiras brancas, já viram? Você senta, ela quer abrir as perninhas. Quantas pessoas sentam ali, mas fica só apoiado mais nas pernas do que confortável na cadeira? Porque não acredita.
A fé é o que está todo mundo fazendo aí com os bancos. Sentado ao jeito do Esdras ali. Tranquilo, esse aqui não cai, né? Isso é fé. É assim que a gente deve ficar no colo de Jesus. É assim que a gente deve se jogar nos braços do Pai. É saber que Ele não nos joga no chão. Isso é fé. Então, são essas palavras que Lutero fala, que a gente tem que analisar no sentido que Paulo escreveu, quando ele citou essas palavras aos romanos. O crente que não tem certeza da sua salvação, ele ainda não leu a carta aos romanos, ou então leu, mas não entendeu. Irmãos, eu fiz uma pesquisa. Eu saí perguntando a alguns irmãos se tinha certeza da salvação. Por incrível que pareça, quase todos falaram que só Jesus sabe quem vai ser salvo. E a gente não tem quem possa ter certeza da sua salvação, porque a gente faz muita coisa errada. Alguns até falaram isso. Porque a gente faz muita coisa errada. Nós precisamos ter certeza da nossa salvação, e se você ler a carta aos Romanos, você pode ter certeza da sua salvação, sim. Porque em Romanos você vai achar, lá em 6:23, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Sabe o que é dom? O sentido de dom aqui é presente. Você paga por algum presente que você ganha? Não pergunta nem quanto foi. Não é? E por que a gente vai ter dúvida de um presente que Deus nos deu? Por que eu vou ter dúvida se eu vou para o céu ou não, se Ele me deu esse presente? Ele deu. Então, eu preciso entender isso. Eu fiz uma seleção aqui de versículos só de Romanos, porque tem muitos outros que nos dá também essa certeza da salvação. Romanos 5:10 diz assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Por que eu vou ter dúvida da minha salvação? Eu preciso ter certeza da minha salvação. E quando a gente tem essa certeza da salvação, você se torna uma pessoa diferente. Porque você sabe para onde você vai. Você sabe que você vai ter muitos problemas para você enfrentar aqui nessa terra. Muitos problemas, de todas as espécies, de todas as áreas da vida. Mas nós temos um Jesus. Para isso tudo nós temos um Jesus. Nós precisamos entender. Ainda Romanos 8:2 diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito que dá vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quem está livre da morte é porque tem a vida. Nós precisamos ter essa certeza. Romanos 10:9 diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por que eu não vou gritar? Por que eu não vou pedir? A gente pede por tantas coisas. Por que eu não vou pedir? Por que eu não vou clamar? No Romanos 10:10 diz assim, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui entra uma das palavras que Lutero destacou, que é justiça. O que é justiça para você? Justiça é tornar justo, é tornar apto para entrar no céu.
Quando você compra ou ganha uma passagem de avião ou de ônibus, sei lá o quê, você ganhou a passagem, você tem que embarcar, aquele ônibus vai para esse tal destino que você quer ir. Quando você chega para embarcar, aquela pessoa que está ali na porta do ônibus, o que é que ele pergunta para você? Cadê a passagem? Está aqui. Você é criminoso? Você matou alguém? Você roubou? Você fez isso? Você fez aquilo? Você está fugindo da polícia? Ele não pergunta nada, ele vê a passagem e entra. Porque você está com o bilhete. Jesus pagou essa entrada para nós no céu. Nós somos pecadores? Somos. Nós cometemos pecado. Enquanto nós não morrer, nós vamos estar cometendo pecado. Mas o próprio Cristo, o próprio Deus, nos torna justo para entrar no céu. Aí você pode dizer assim, então, eu posso fazer o que eu quiser? Que ele já me justificou, posso fazer o que eu quiser. Cuidado, se você falar isso, você não foi justificado de coisa nenhuma. Você está indo para outro caminho. Porque o justificado, ele sente prazer em obedecer a Deus. Ele não obedece a Deus para ir para o céu. Ele obedece a Deus porque vai para o céu. Porque foi escolhido para ir para o céu. Romanos 8:32, o 13 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 8:33 diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que pode acusar aquele que Deus justificou, tornou justo? Então eu tenho que ter certeza da minha salvação. E isso, irmãos, essa certeza, ela nos traz uma paz tão grande, tão grande. Eu vou falar uma coisa aqui, mas eu sei que tem muita gente que não vai concordar. Quando a gente acredita em Deus, a gente dorme até do lado de fora. Tem gente que diz que acredita em Deus, ora, não é? Vai deitar, né? Ora, Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela noite, me protege, que agora eu vou dormir. Aí um gato derruba uma lata lá fora, ele já sai procurando a arma, um pedaço de pau, uma faca, dizendo que é um ladrão. E sai correndo e chamando todo mundo. Cadê a fé? Uma vez eu estava na chácara sozinho, estava começando um trabalho lá na chácara, tinha levado umas galinhazinhas para lá, botei pertinho de casa para ninguém roubar, e quando foi de noite eu só escutei as galinhas, um pouco uma bufo no chão. E eu peguei uma foice ligeira, ia lá ver quem estava roubando minhas galinhas. Eu cheguei na porta e digo, gente, eu orei ainda agorinha para Deus me proteger minhas galinhas, eu vou dormir. Lá tem muita galinha, não é possível que não vão deixar nenhuma para me comer amanhã. Aí eu fui dormir. De manhã as galinhas estavam tudinho lá. Elas empurrando umas às outras, até que uma derrubava a outra no chão. E aí plantava aquele pampeiro. É difícil ter essa fé, mas a gente pode exercitar, né? A gente pode exercitar. A gente tem medo de tudo, a gente tem medo de passar fome, sabia? Já viu o ser humano? Ele está almoçando e já pensando o que vai comer na janta. E na janta, o que vai ser na janta? Nossa fé é muito pouca. Se a nossa fé é tão pouca, com medo de ficar sem comer uma refeição, pular uma refeição, imagina para ir para o céu. Nossa fé é muito pouca. Uma vez eu vendia gás, tinha um caminhão velho, e era quando eu estava começando essa chácara. Eu orei de manhã, a mensagem que veio para mim foi o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei, a quem temerei. O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Eu falei, estou firme.
vou para a rua. Vendi, já tinha apurado um dinheirinho, falei, agora eu vou para a chácara. Entrei pela Nova Araguaína, aí uma motinha atrás de mim, com 2 caboclos em cima. Aí eu já comecei a ficar meio cabreiro. Cheguei no Lago Sul, eu falei, chegar no Lago Sul eu vou cortando rua, eu quero ver se ele vai. Cheguei no Lago Sul, lá vai, onde eu dobrava, ele dobrava também. Eu digo, eles estão querendo me pegar. Aí eu falei, eu quero ver quando eu entrar na estrada de chão, vocês vão seguir. Aí eu peguei a estradinha de chão e eles seguiram. Aí tinha um pessoal fazendo uma cerca, eu falei, eu vou parar ali onde é que esses caras estão fazendo aquela cerca, para me ver a cara desses caboclos. Mas quando eu fui chegando perto, eu disse, não, vou tocar. Toquei. Aí eles passaram. Aí eu já peguei um pé de cabra que tinha, um pé de cabra que tinha debaixo do banco do caminhão, e já imaginando, na hora que ele botar a mão no vidro, eu toro os dedos dele. Quando eu pego o pé de cabra, irmãos, quando eu peguei o pé de cabra, veio o Salmo 27 na minha mente. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo. Eu falei, Senhor, eu já estou botando a minha fé no pé de cabra. Já esqueci do Senhor. Assim é a nossa fé, irmãos. Assim é a nossa fé. Mas nós precisamos exercitar ela, porque Ele nos honra. Tá? E nós, crentes, precisamos ter a nossa fé. Ele diz que nós temos que crer com o coração. Eu esqueci de falar, né? Eu sou assim, eu começo contando, a minha esposa que me repreende. Quando eu falei isso, eu recitei o Salmo de novo e soltei o pé de cabra. Quando eu olhei pelo retrovisor, eles estavam fazendo balão e voltaram. Na mesmo instante. E voltaram. Obrigado, irmão. Eu vi a senhora cochichando. Eu já imaginei que ela estava querendo o desfecho da história. Nós precisamos ter essa fé. O versículo 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você tem essa coragem quando o ladrãozinho botar o revólver em cima de você e você gritar pelo nome de Deus e ele correr? Grita com fé, para você ver se ele não corre. Mas tem que exercitar essa fé. Tá? Tem que exercitar essa fé. O versículo 14 diz assim, como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Agora fazendo um retrocesso, voltando para trás. Versículo 14 e 15 tem 4 interrogação e termina com uma exclamação. Enviados para pregar para que ouçam, creiam e invoquem o nome do Senhor. Nosso culto é missionário. Eu preciso falar de missão. Você talvez deve ter pensado que tudo que eu falei até agora não tem nada a ver com missão. Tem. Você só pode ser um missionário se você tiver certeza da sua salvação. Senão, não tem como você pregar salvação para alguém se você não tem certeza nem da sua. Como é que você vai pregar? Que Jesus salva, se você tem dúvida se Ele te salvou ou não. Mas uma lição, um aconselhamento que eu quero deixar para a igreja. Leia a carta aos Romanos, mas leia saboreando, que você vai ver que ela não se esgota os seus assuntos. E quanto mais você lê, mais saborosa ela fica. Quando você vê o que ele está falando e pensando no que Deus é para você. Mas tem 4 perguntas, né? 4 perguntas. Como crerão se não ouvirem nada? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas eu também fiz uma pergunta. E como enviarão se não há ninguém disponível? Com disposição, como serão enviados? Lá em Atos, capítulo 8, versículo 26, uma história muito conhecida, de Filipe e o eunuco.
no versículo 8, 26, diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. A ação de Filipe. Levantou-se e foi. Precisamos de pessoas dispostas para poder ser enviado. Essa igreja tem mais de 15 anos que não envia ninguém para um seminário. Não vai ninguém daqui para um seminário. Nem mesmo ao CPO. Fazer um curso de um aperfeiçoamento melhor. Não aparece alguém querendo ir. Não sabemos o que está acontecendo. Não sabemos. A gente entende, nós entendemos que não é porque a igreja tenha 300 membros que 200 vai para a missão. Não. Agora a gente acabou de ver, né? Como você pode ser um missionário, como você pode fazer parte de missão. Mas, será que pelo menos um de 300? 2, 3, 4, 5. Era para ter. Não sei o que está acontecendo, mas já faz 15 anos. Não foi ninguém para o CPO, ninguém para seminário. Então, falando de missão, eu usei como tema aqui, quem são os enviados? Quem serão os enviados? Quem enviaremos? Lembra de Isaías? Envia-me a mim. Aviso. Oh, glória. Está chegando aqui, irmãos, o resultado da oferta missionária que vai para o irmão. O nome do pastor é Genival Gilvan de Oliveira Silva, da igreja de Érico Cardoso, Bahia. As ofertas somaram um total de R$ 1.217, para a honra e glória do Senhor. Obrigado a todos que contribuíram. E aqueles que ainda vão contribuir, obrigado também. Tá? Bom, então aqui é o total. Continuando aqui a nossa meditação. Quem serão os enviados? Primeiro, os que estão entre os salvos. Claro, lógico, né? Primeira coisa, tem que ser salvo, para poder ser enviado para divulgar a mensagem da salvação. Nós já falamos bastante sobre a certeza, ter-se a certeza da salvação. Nós temos todos os motivos. Nós precisamos entender que a nossa salvação é um presente de Deus e é dado por Ele, independente se você queira ou não. Mas se Ele quiser te salvar, Ele te salva de qualquer jeito. Agora, você pode estar sentindo uma dúvidazinha aí. Ninguém fala, mas eu sei que deve estar sentindo. E como é que eu vou saber que eu sou salvo? E como é que eu vou saber? Você pode fazer uma análise da sua vida. O salvo, ele faz coisa que ele não sabe por que está fazendo. Talvez tenha alguém dentro dessa igreja que não sabe por que veio aqui hoje. Não vê a hora de terminar para ir embora. Mas quem te obrigou a tu vir? Fala para mim. Quem foi que te puxou pelo cabelo? Bora! Tirando algumas crianças, alguns jovens, alguns adolescentes, né? Mas quem foi que te puxou? Você não sabe, né? Mas foi o Espírito Santo, é porque você tem um chamado. Quando você peca, comete um pecado, uma coisa errada, e você fica triste diante de Deus, você tem vergonha de orar. Você faz uma baita, comete um pecado terrível de tarde, como é que você vai orar a Deus agradecendo pelo dia? Aí você sente aquele aperto e você não ora. E às vezes você chora. Isso são sinais. Isso são sinais. Quando você vê uma pessoa morrendo
sem ter ouvido a palavra de Deus, qual é o seu sentimento? Será que alguém falou? Por que eu não falei? Isso são sinais de salvação. Quando você sente um desejo de ler a Bíblia, às vezes você lê até sem entender nada, mas você leu. Por que você leu? Olha, o perdido, ele não vem para a igreja. Se você ler o Salmo 1, ele vai dizer que os pecadores, os ímpios, não prevalecerão na Assembleia dos Justos. Eles não ficam. Eu acho que tem gente aqui que já tem uns 30 anos na igreja. Por que será que está 30 anos na igreja? Alguma coisa tem. Se são sinais que você é escolhido. Agora, se você não sente nada, você vem para a igreja só para criticar, só para olhar o mal feito dos outros, só para olhar para quem veio e para quem não veio. Nem sei como é que olha para quem não veio, mas vê o banco vazio, né? Quando você só vem para isso. Ixi, a irmã veio com a mesma blusa que veio domingo passado, eu não sei nem como é que guarda. Essa é uma memória boa, né? Olha, já esticou o cabelo. Como é que eu vou saber se a mulher estava com o cabelo esticado ou não no domingo passado, se eu estou prestando atenção na palavra de Deus? Agora, quando você vem para a igreja só para olhar para o mal feito dos outros, aí você pode sim ter dúvida da sua salvação. E joelhinho no chão, se você quiser ir para o céu. Pedir a misericórdia. Então, para ser enviado para missões, você tem que ter certeza da sua salvação. Ser convicto. Olha o que a Bíblia fala. Ela diz que nós devemos crer no coração para a justiça. E, com a boca, confessar a respeito da salvação. Preste atenção que coração é interior, só você sabe o que está passando no seu coração, só você. Agora, o que sua boca fala é o exterior, é para fora, os outros entendem o que está acontecendo. E diz que a gente só fala daquilo que o coração está cheio, não é? Só fala daquilo que o coração está cheio. Então, você tem que ter certeza da sua salvação. E uma das coisas também muito, muito importante é ter paixão pelas almas perdidas que estão vagando por aí. Outra coisa, para que possa ser enviado, são os que têm o chamado. Porque acabamos de ver aqui, pode contribuir, pode orar, mas tem outros que têm um chamado para ir. Eu não tenho recurso para ajudar, posso até orar, mas não tenho recurso para ajudar, então eu vou. Eu posso me doar pelas almas perdidas. Esse desejo tem que arder dentro do nosso coração, dentro do coração daquele que é chamado. Quando a gente fala de ter chamado, a gente precisa deixar claro para a igreja que quando uma pessoa chega para o pastor, para o conselho, querendo ir para missões, subiu aqui a oferta missionária. Estou com muita fé hoje. Falei que ia subir? Alguém botou no gasofilácio e também já passaram Pix. Foi para 1.497. Graças a Deus. O irmão Emerson está aqui me mantendo aqui informado. Voltando para o nosso texto. O que tem o chamado? Por quê? Precisa ser provado se realmente você tem um chamado ou você está indo por emoção. Quem é que faz essa avaliação? O conselho, mais especificamente o pastor. Porque o pastor passou por essas avaliações. Então ele sabe avaliar. E olha, que quando você está sendo avaliado, você se zanga.
A primeira coisa que vem na sua mente é dizer, eu lá vou para isso mais nada. Nós fomos para o CPO. Eu gostei muito de fazer o CPO. Porque ali, as lições lá, não é só na sala de aula. Não é só com o professor. A gente tem lição desde a hora que a gente entra na porta do seminário, até o dia de vir embora, de ir para a rodoviária para embarcar no ônibus, a gente está tendo lições. O pastor Luiz Ricardo já faleceu, mas deixou um legado tremendo para nós. Quando eu cheguei o primeiro ano no CPO, cheguei de madrugada, ele estava na porta. E ele pegou as minhas malas, eu nem conhecia ele. Ele pegou minhas malas e subiu, foi até no meu quarto lá onde eu ia ficar, ajeitou minhas coisas tudo, orou comigo. No outro dia foi que eu fui saber quem era Luiz Ricardo, que era o coordenador do curso, e estava ali recebendo. Agora eu te pergunto, se ele pegou a minha mala e subiu, foi deixar lá em cima, não deixou eu carregar, qual seria a minha atitude num colega que estava chegando? Era pegar as malas dele e subir também. E isso a gente ia fazendo automaticamente. Lá nós aprendemos lavar banheiro, lavar louça. Sabe o que é lavar 300 talheres? Um por um. E com a hora determinada, porque tinha que voltar para a sala de aula. Limpar salão. Tudo isso a gente aprendeu, né? E sem falar nas aulas teóricas que a gente aprendia. Olha, a gente vê muitos ali dizendo que não foi para lá para aprender isso. Agora, como é que você vai para a missão se você não sabe lavar uma colher? Não sabe lavar uma camisa? Tudo isso a gente aprende. Tudo. Conversa com os colegas, comportamento dos colegas, os comportamentos de cada um. Então, quando o pastor vai analisar uma pessoa, se ele pode ser enviado a um seminário, a um CPO, até mesmo para a missão, ele vai ser observado tudo isso e ele vai chamar o pastor de chato. Porque vai ter que passar por algumas coisas. Então, o chamado ele vai ter que ser provado. E uma outra qualidade é os que obedecem. Pense em mandar um missionário para um campo que não obedece ninguém. Quer fazer tudo do jeito dele. Não obedece a palavra de Deus. Não tem como enviar. Então a gente fala assim, você é enviado, vai enviado. Tem um processo que precisa ser levado em conta. E nós devemos entender, segundo a palavra aí do reverendo Roberto Brasileiro, que missão a gente faz com o ID, com a oração e com recurso. E boa vontade. E boa vontade. E disposto a sofrer. Pagar algumas coisas. Essa fica a dica para nós hoje. Hoje está recheado, viu? Hoje não tem só um assunto. Primeiro assunto que eu quero é que vocês leiam a carta de Romanos. Se apaixone por ela. Se alimente dela. Faça dela o seu pão diário para a sua alma. E a outra é que nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Para poder levar a palavra de Deus, nós precisamos ter certeza da nossa salvação. E esses outros 3 itens aqui, nós tendo certeza da nossa salvação, nós somos salvos. Precisamos passar pelo teste do chamado e ser pessoas que sabem obedecer. Pessoas ensináveis. Porque às vezes a gente acha que sabe de tudo, mas não sabemos. Tá? Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Só queria dizer para vocês que eu li, reli. Já estou com mais de mês nessa carta. Se vocês quiserem, tem disponibilizado no YouTube toda a carta de Romanos pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Uma exposição de toda a carta, várias aulas. É muito bom o estudo dele. Edifica muito a vida da gente. Tá? E pensar em missões. Pensar em ajuda. A gente é tão gratificante a gente ver a igreja disposta a ajudar uma pessoa que nem conhece. Nem está aqui, ó, quase R$1.500. É muito gratificante. Isso para alguém que está na obra
É muito gratificante. Agora vocês imaginam para Deus? Imagina para Deus. E sei que uma colaboração dessa não faz falta, não vai te fazer falta. Amanhã, depois você não vai nem lembrar mais de quanto que deu. Que Deus possa nos abençoar.